A fé não é um credo por absurdo. Eu creio para entender e entendo para crer. Fala pessoal, hoje a gente está aqui em Campinas, no centro da cidade. A gente veio aqui tomar um café, dar uma olhada em umas livrarias, em alguns sebos. E eu vou mostrando pra vocês aí tudo que for rolando. Fechou? Cara, se tem uma coisa que eu tenho pensado é o quanto às vezes a gente se fecha no nosso próprio mundo e perde a oportunidade de conhecer pessoas novas que estão extremamente abertas assim para relação, para conversar, para dialogar. Eu acabei de pedir informação para uma moça ali que trabalha numa escola, fui perguntar o endereço de uma livraria para ela. Ela foi extremamente educada, pude conversar e conhecer um pouco ela. Então eu acho que fica também uma reflexão assim para você se abrir, para você conversar, para você não ter medo de ser visto nas relações com aqueles que você ainda não conhece. Eu acho que isso é bem legal da gente pensar. O Santo Agostinho é que determinou como foi a educação da Antiguidade Tardia até o século XII. Por que ele acolheu o ensinamento do Trivium e do Trivium? Por quê? Do Trivium de Agostinho? Porque ele teve aquele momento de iluminação, aquele momento que ele via a luz imutável. Ele vai dizer que ele viu uma luz imutável depois que ele estudou filósofos platônicos. Como ele teve essa iluminação, que ele descreve a luz imutável, então ele ficou em débito. Ele criou aquele mecanismo, né? Eu creio para entender e entendo para crer. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Tem alguns encontros que acontecem que acabam sendo eventuais e que na parceiro aqui, na ó. realidade a gente acaba sendo cada vez mais. Só jogador aqui, fala aí. Só jogador. Você também jogava, não jogava? Baralho. Tá gravando pro canal. Você tá indo pro almoço? Valeu. Mas nós vai voltar lá. Obrigado, viu? É nóis, irmão. Satisfação, prazer, viu? É nóis. Tamo junto. É nóis, irmão. A gente teve um encontro com um professor, ele é renomado, ele Estudou entende engenharia, estudou tipo as religiões antigas, Isso. judaísmo, islamismo. E aí a gente tava trocando uma ideia com ele sobre a Sura de Maria que tá no Alcorão, né? Ele nos trouxe uma passagem que tem na Sura de Maria, conta o relato do nascimento de Jesus. Algo que a gente nunca se deparou, a gente nunca tinha visto, e poder ver um pouco dessa perspectiva. Da narrativa, do relato, né? Do relato, do olhar judaico. Difere bastante na verdade, do olhar muçulmano, né? Difere bastante do olhar cristão ali, se a gente for olhar o relato nos evangelhos. Não deu pra filmar tudo, mas foi algo assim que marcou a gente profundamente. Mas a gente vai trazendo pra vocês aí um pouco mais de como é que foi essa conversa, esse encontro. Bom, galera, como vocês viram, a gente encontrou esse professor hoje aqui em Campinas. A gente está agora aqui numa livraria, num sebo, no centro da cidade. E algo em particular me chamou muita atenção nesse encontro, nesse momento que a gente teve com ele. A gente estava em outra livraria, na livraria Vozes. Ele parou, começou a conversar com a gente. E aí ele começou a falar o quanto a gente é superficial nas nossas leituras. Quantas vezes, na verdade, a gente acaba se deparando com um trecho de um livro e se contenta basicamente com aquilo que se mostra, não indo atrás, não fazendo essa busca mais aprofundada, o quanto inclusive nós ignoramos as religiões mais antigas do mundo, o tronco abraâmico ali, o Islã, o judaísmo, e ele mostrou que tinha uma certa aptidão e um certo conhecimento, uma certa habilidade para explicar essas religiões. A gente passou um longo período ali só aprendendo com ele. Um exemplo que ele deu, um exemplo muito legal, foi da própria Sura de Maria, que se encontra no Alcorão. Eu não fazia ideia, o Pena que tá comigo aqui também não conhecia, e lá ela mostra, ou melhor, relata o nascimento de Jesus numa perspectiva completamente diferente da narrativa cristã, da narrativa bíblica. Mas, afinal das contas, qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui hoje? É a seguinte: o quão fundo você vai nas coisas que você se propõe a fazer? O quão fundo você vai nas leituras que você se propõe a ler? Será que a gente simplesmente se contenta com aquilo que está na nossa frente? Ou a gente pesquisa, vai atrás, busca, tenta entender a tradução, tenta entender qual foi a origem daquele manuscrito? Eu acho que essa busca, essa ânsia, essa fome desse professor me inspirou e vai continuar me inspirando ao longo dos anos para que eu não me contente com aquilo que é raso, com aquilo que é superficial. O quanto você tem se empenhado para procurar saber quais são as raízes do pensamento
do Ocidente, por exemplo? Da onde veio essa nossa maneira de pensar? Da onde veio essa nossa maneira de falar, de chamar as coisas, de se comunicar? Eu espero que isso também te inspire a ir mais fundo e a buscar de maneira mais detalhada aquilo que se mostra pra gente, independente da área que a gente está disposto a estudar. Então é isso, meus amigos. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, se inscreve aqui no canal também, se você curte reflexões como essas, e até o próximo vídeo.